Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre Python. Sim, primeira aula da minha playlist é sobre Python. Devo gravar uma série de aulas ainda, mas para começar eu já gostaria de fazer aquele teste de validação do CPF utilizando o próprio Python. Como uma das formas de aprendizado, e eu ainda estou aprendendo Python, preciso me aperfeiçoar ainda nele, mas já resolvi aplicar ao pouco dos conhecimentos que eu tenho em Python e nos meus estudos, justamente numa solução prática, numa solução que eu já desenvolvi em VBA, já desenvolvi em Office Script e agora vou fazer em Python. Também fiz uma function em SQL. Um grande aprendizado que eu tive em todo esse momento e que também você pode carregar aí para sempre é que se você sabe se você conhece uma linguagem de programação, então fica muito mais fácil adaptar qualquer código a outras linguagens. Você só precisa entender qual é o paradigma daquela função e adaptar seu código a ela. E é o que eu fiz. Eu fiz a instalação do Python na minha máquina e a partir dessa instalação do Python eu estou fazendo justamente esse aprendizado usando já na prática as ferramentas e talvez faça isso também. Pegue boa parte dos códigos que eu tenho em VBA e converta. Inclusive, logo eu começarei a utilizar a biblioteca Pandas do Python. Se você não conhece Python, é totalmente leigo, fique tranquilo que eu vou começar a fazer aulas também bem básicas a esse respeito para que você possa entender o que é o Python. Muito bem. O que eu vou fazer é validar um CPF utilizando o Python. Mas antes você vai perceber algumas coisas que você precisa entender antes de começar a programar. Está preparado? Então, vamos começar a nossa aula. Vou começar aqui carregando uma janela do prompt. Eu fiz a instalação do Python da minha máquina a partir do site python.org. E aqui, se digitarmos Python, deixa eu escrever certo na minúsculo, Python, -- version, dá para você verificar a versão que você tem no Python. Duas coisas que precisam ser feitas. A instalação do Python na sua máquina local, veja que eu estou utilizando a versão 3.10, e também a instalação do Jupyter. O Jupyter é uma ideia de desenvolvimento do Python, Jupyter Lab. Precisa estar no path, talvez faça aulas a respeito dessas instalações também. Então observe que eu estou digitando aqui Jupyter Lab no meu terminal, não no prompt, vamos aguardar um instante, que ele vai fazer justamente a carga do Jupyter Lab para que possamos fazer o desenvolvimento do nosso script. O Jupyter Lab é uma ideia que roda no próprio browser. Então a partir do nosso browser, veja que ele está começando a carregar a extensão, uma janela do meu navegador vai ser aberta automaticamente para carregar o Jupyter Lab. E aqui podemos desenvolver, não vou traduzir, podemos desenvolver nossos scripts em Python. Vamos esperar a carga dele. Como minha máquina está gravando, ela fica um pouquinho mais lenta do que o habitual, porque a carga do Jupyter Lab é bem rápida. Estamos prontos então para usar o Jupyter Lab. O Jupyter Lab ele utiliza notebooks, então nós vamos criar um notebook novo para poder fazer o desenvolvimento. É só clicar aqui no novo notebook, eu vou dar um rename aqui para ele e vou chamar de valida ou validação CPFs. CPF por enquanto, porque nós não vamos ver o bloco ainda. Eu vou fazer depois a carga de CPFs a partir do Excel, eu vou fazer a análise deles, mas não hoje, nessa aula é só básica. Aqui no Jupyter, vejam que interessante, se eu digitar aqui A igual a 1, B igual a 2 e digitar A mais B e pedir, melhor aqui, colocar para que ele possa imprimir através do comando print as duas variáveis. Pressionando Ctrl Enter, nós vamos ter aqui o resultado. O bom do Python é que as variáveis não precisam ser tipadas, eu não preciso declarar o tipo delas, elas são assumidas automaticamente conforme vamos declarando no decorrer do programa. Então nós vamos utilizar aqui uma série de variáveis, uma série de instruções para que você possa entender como funciona esse código. Vou começar fazendo aqui a inicialização das nossas variáveis, mas antes vou colocar aqui uma hashtag e vou escrever validação de CPFs, de CPF com Python. Vou trocar de code para Markdown, pressionar Ctrl Enter e nós temos aqui uma validação. E eu posso utilizar isto aqui para navegar por tópicos no meu código. Vou salvar. Podemos adicionar uma nova linha e a partir dessa nova linha eu vou definir as minhas variáveis. Então vamos lá. strCPF é uma string e vai ser igual ao CPF que eu vou validar. 11, 222, 333, 96 que é um CPF válido. Depois, num dv1 é igual a 0, que é o número do dígito verificador 1 e depois logo abaixo o número do dígito verificador 2.
Na sequência, o número de checagem que nós vamos comparar depois dos cálculos, do dígito 1, também igual a 0, e o número de checagem do dígito verificador 2, que é igual a 0. E a minha variável de controle i igual a 0. Opa, i igual a 1, que vai ser, vai ser usada no meu for. Eu vou dar Ctrl Enter, veja que essas variáveis foram inicializadas. Se eu vier aqui na linha de baixo e pedir aqui para dar um print em i, ao pressionar o Enter você vai ver que i vale 1. Para apagar esta linha, como ela está selecionada, é só dar 2 Ds. É só clicar 2 vezes com a letra D que ela apaga a linha. E agora nós vamos continuar com a inicialização das minhas variáveis. Número do dígito verificador 1. Como eu já inicializei lá na parte de cima, então eu não preciso me preocupar com a inicialização delas no código. Nós já vamos direto para a validação do tamanho do nosso CPF. Então eu vou colocar aqui uma trilha e esse é o comentário para o código do Python. Então verificar o número de caracteres do CPF para ver se ele tem 11, se não, nós não podemos utilizá-lo. Vamos usar a instrução if para isso. Então if, nós vamos colocar aqui se o len, que é a instrução para verificar o tamanho de uma variável, do meu CPF for menor que 11. 2 pontos. No Python, o grande segredo da linguagem é respeitar as indentações. Então, se a instrução if ela está aqui na parte superior e ela termina com os 2 pontos, ele já está esperando a condição true na linha de baixo indentada. Por isso, nós vamos colocar aqui e fazer um cálculo. Diferença de CPF vai ser igual a 11 menos o tamanho do CPF que foi informado. Muito bem. E aí, nós vamos pegar aqui a string CPF vai ser igual, ou seja, o CPF que eu informar, se tiver menos de 11 caracteres, ele vai ser igual a 0. E aí nós vamos multiplicar isso pelo total da diferença do CPF e concatenar com a minha string de CPF. É mais simples, inclusive, essa nossa nomenclatura, pois como você pode perceber, eu não tenho muita complicação. Essa multiplicação vai pegar essa string e vai multiplicar pelo número de vezes que ele identificou, sendo a diferença do tamanho do meu CPF. Vamos validar esse código conforme vamos escrevendo. Eu vou pressionar Ctrl Enter, veja que nada é executado, e agora eu vou adicionar uma linha para fazer essa validação. Vou usar o comando print para imprimir o tamanho do meu CPF. Ctrl Enter. Veja que o CPF informado aqui na nossa variável tem 11 caracteres, então não preciso me preocupar com essa rotina. Se nós precisássemos ter a repetição, então veja só, se eu pegar aqui 0 e multiplicar por 5, quando eu der um Ctrl Enter, na verdade eu esqueci o 5, né? Ctrl Enter, você vai perceber que ele vai colocar 5 números zeros. E aí eu posso simplesmente dar um mais aqui com a minha string do CPF, que ele vai fazer a concatenação. Só que aqui ele vai reclamar, não é? Que ele não consegue fazer essa concatenação, por isso nós temos que usar outros métodos para isso. Muito bem, por enquanto está tudo certinho, eu não vou me preocupar com isso, eu vou até apagar essa linha, porque isso não faz parte do nosso código. Mas, assim que eu terminei de fazer a validação, se passou o tamanho, então nós já podemos começar a verificar aqui qual é o número do dígito verificador. Então eu vou capturar o número do dígito verificador. Nós vamos usar a nossa variável num check dv1. Para fazer isso, nós vamos utilizar a instrução na própria string CPF. E aqui, como nós temos uma variável e podemos navegar pelos seus elementos como se fosse aí já separados um split, podemos fazer um split na própria célula. Então nós vamos colocar aqui que eu quero os caracteres da posição 9 até a posição 10. Lembrando que nesse caso o Python ele é base 0, então de 9 a 10 eu estou capturando a posição 10 até 11. Esse número aqui que nós representamos ele sempre vai considerar o menos 1. Nós queremos a posição a 10ª posição do nosso CPF para poder fazer a captura. Então eu vou fazer isso aqui e vou digitar um print para você visualizar o resultado. dv2 é igual a string do meu CPF. E aí nós vamos pegar da posição 10 até 11. Se eu quisesse pegar as 10 primeiros caracteres, era só deixar o primeiro elemento em branco e colocar 2 pontos 10. Ele pegaria de 0 até a posição 9. Lembra? Não é 10ª posição, é 9ª posição. É base 0. Se eu quisesse pegar os 10 primeiros, então eu digitaria aqui o número 1 até, deixa eu ver aqui, até o número... de 0 até 10.
porque aí ele pegaria de 0 a 9. De 11, então agora aqui eu quero pegar da minha posição de 10 até a 11 para capturar o meu último dígito verificador. Vou dar um print, num, check, dv1. Quando der um Ctrl Enter, você vai ver que o primeiro dígito verificador é 9, e como você pode perceber, realmente é o 9 aqui da nossa string. E se eu pedir para imprimir o dígito verificador 2, ele vai dizer que é o 6, e é justamente o último dígito verificador da 11ª posição. Já temos então condições de fazer a nossa validação, a nossa comparação, pois eu extraí corretamente esses nossos trechos do programa. Perceba que conforme nós desenvolvemos um notebook e vamos executando, nós estamos com essas variáveis aqui no ambiente do nosso notebook e eu posso utilizá-las a qualquer momento. Caso você queira, é possível refazer esses cálculos ou restartar. O kernel é o responsável pela execução do JupyterLab do seu código Python. Você pode dar um restart, caso você queira restartar o seu kernel, e ainda pode restartar e executar todas as células. Nesse caso, as células são esses trechos de programa que estamos utilizando. Vamos continuar. Agora que eu capturei o número dos dígitos verificadores, nós vamos começar a fazer aí os nossos cálculos. Então aqui é o cálculo do primeiro dígito verificador. E nós vamos utilizar nessa estrutura o for. Então aqui no Python, o for se escreve dessa forma: for e a minha variável de controle, que começa em 1, in range. Nesse caso, eu tenho que passar uma range um ciclo para ela, que vai de 1 até 10. 2 pontos, não esqueça do 2 pontos no for também, para que ele possa, a partir da segunda linha indentada, fazer o loop. Se nós tirarmos essa indentação, então é onde termina o for. Nós não temos o for next, nós não temos o endif, nesses casos de conclusão. A indentação é que mostra para o programa quando termina a sua execução. Então nós vamos calcular o número do dígito verificador 1. Há um detalhe muito importante que eu acabei de ver aqui no meu código. Quando nós usamos uma string, como nós temos uma string, nós extraímos uma parte dessa string, o resultado ainda é uma string. Por isso, usando a instrução int, podemos converter esse valor para um número inteiro, para poder fazer a nossa validação na parte de baixo do código. O número do dígito verificador 1 vai ser igual a ele mesmo, mais... E agora nós vamos fazer aqui a nossa extração, verificar dígito a dígito dos nossos primeiros 9 caracteres do CPF. Int, porque eu preciso converter o resultado dessa string de CPF na posição i menos 1, ou seja, como a minha string ele vai considerar o primeiro dígito, a posição 0, então eu preciso dar aqui um i menos 1, para que ele faça a extração do primeiro número do meu CPF até a posição de i, ou seja, aquele número da minha posição mais 1, Vou fechar colchetes, vou fechar parênteses e vamos multiplicar isto por i. Pronto, essa minha instrução já faz o cálculo, a somatória do dígito verificador. Eu tenho que tirar a indentação para poder escrever aqui um print num dv1. Antes disso, eu vou colocar aqui um print para i, para que você possa ver como uma estrutura de repetição reage dentro do Python. Ctrl Enter e você vai ver que i vale 9, pois eu coloquei o print fora do meu for. Se eu voltar esse print aqui para cima e indentá-lo, olhem o resultado. Ctrl Enter vai ser um loop de 1 a 9. E o processo é muito rápido. Então, esse print vai servir para fazer justamente isso fora do meu loop. E agora, deixa eu colocar de novo aqui só para ver outro resultado. Como eu gostaria de visualizar o meu número do dígito verificador 1, conforme o ciclo vai acontecendo, vejam que eu vou colocar o print dentro do meu for para o número dv1. Ctrl Enter e vocês vão ver que ele está fazendo aqui todas as contas. O int está multiplicando, está convertendo esse valor para um inteiro e aqui nós estamos fazendo aí os cálculos. Se eu pressionar o Enter, Ctrl Enter, veja que ele está incrementando. Então ele está entendendo que essa variável i, ela já está inicializada, ela já tem valor. E o i, ele começa lá na parte superior. Como eu estou rodando só esse código, então ele faz isso justamente. Mas se nós dermos aqui um kernel e eu der um restart kernel e executar todas as células, e pressionar Restart, você vai perceber que o resultado vai ser, quando ele chegar na minha célula, o incremento correto. Pois se eu chamo somente esta parte do programa, ele não está vendo o i sendo inicializado como 1. Por isso que ele estava mostrando aqueles valores. E esse é o incremento que eu espero para os meus valores. Então, na checagem final, o número do dígito verificador é 108. Vamos continuar. Vou dar um mais.
Não se preocupe com esse código aqui, eu posso até tirar esse print e executá-lo novamente, Ctrl Enter, para ele limpar a minha janela de execução logo abaixo. Depois de fazer o cálculo, eu tenho que extrair o resto da divisão, então o resto da divisão por 11. E nós vamos fazer isso usando a instrução mod no Python. Número do dígito verificador 1, lembrando que o Python ele é case sensitive, então eu preciso digitar do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Então número dv1, eu vou escrever errado aqui só para você perceber. Porcentagem 11. Então é aqui que nós vamos calcular o mod ou o resto da divisão. Se eu der um print num dv1, print num dígito verificador 1, quando eu der um Ctrl Enter você vai ver um erro, pois a nossa variável aqui está escrita errada. Então eu vou colocar com letras maiúsculas, vou dar um Ctrl Enter e o número do dígito verificador é 1. Então tem alguma coisa errada aqui nesse nosso CPF, vamos checar aqui o tamanho dele, 222.333.96. Vamos analisar então essa nossa rotina, pois ele tinha que calcular o dígito verificador como sendo o número 1. Opa, o número 9, né? O primeiro dígito verificador. For i em range de 1 a 10, número do dígito verificador. Vamos rodar aqui todo o nosso código novamente. Eu vou dar um kernel, restart kernel. E vou rodar todas as células novamente para ver como ele vai chegar aqui até a parte de baixo do nosso código. Agora está certo. Então veja que nós tínhamos um valor armazenado na nossa célula e aí esse valor acabou afetando o nosso código. Agora está correto. Então o meu número de dígito verificador é 9. Já fiz o resto da divisão, vou dar um Ctrl Enter novamente. E aí, como você pode perceber, nós dividimos de novo o número dv1. Se eu der aqui um print num dv1, Ctrl Enter, você vai ver que é 9. Então, ótimo, ele não dividiu ainda novamente. Então, eu pensei, me equivoquei. Ctrl Enter, depois do resto da divisão, nós temos que checar se esse número ele é igual a 10, igual à nossa rotina. Então, se o número for maior que 10, considerar 0. E aí nós vamos fazer isso aqui, olha. Se o número do dígito verificador 1 for igual a 10, o símbolo de igualdade no Python é dois sinais de igual juntos. Enter. Nós vamos ter que colocar o número do dígito verificador igual a, na verdade a atribuição é só um igual a 0. Somente se o número do dígito verificador for igual a 10. Como nesse caso aqui ele é 9, bateu, ele não vai entrar nessa parte do meu código. Ctrl Enter. E agora eu já posso verificar se esse nosso código verificador, se o número é igual ou não ao nosso dígito validador. Então vamos verificar o primeiro dígito. Nós vamos fazer isso usando a instrução if. Então, se o número dv1 for diferente, o sinal de diferente então, é exclamação e o sinal de igual do número do check de dv1, ou seja, que é o número que nós capturamos logo no início, então nós vamos usar aqui o sys.exit, passando uma mensagem aqui para o usuário. Para o usuário não, né? Aqui na minha rotina, que nós ainda não estamos fazendo isso fora do nosso ambiente de desenvolvimento. Dígito 1 inválido. Perfeito. Só que a biblioteca sys precisa ser utilizada. E uma grande vantagem do Python é justamente essa. Nós temos a possibilidade de importar diversas bibliotecas diferentes. Então eu vou usar a biblioteca sys, que para todos os efeitos vai causar uma saída controlada do meu sistema e eu conseguiria depois num programa de terceiros capturar essa rotina colocando as minhas mensagens personalizadas. Feito isso, se nada deu errado, então eu vou até colocar aqui uma linha a mais, vou dar um print, nós vamos colocar aqui o num dv1, o número do dígito verificador 1, kernel. Eu vou restartar e rodar todas as células para que ele possa limpar as minhas variáveis. O asterisco aqui indica que o passo ainda não foi executado, então acabou de ser, e ele não deu erro, então ele conseguiu trazer para cá. Se eu definir um dígito errado aqui, por exemplo, número 5, e tentar executar esse código de novo, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar aqui um kernel, restart para todas as células. E você vai perceber que lá no final ele vai dar um erro de saída. Na verdade, 95... o primeiro dígito está certo. Então, deixa eu trocar aqui o primeiro dígito e novamente trocar o kernel. Opa, dismiss, eu apertei o controle errado. Legal.
Aqui tem um detalhe muito importante, todo o processo de validação, como você vai perceber aqui agora vai dar um erro. Justamente porque nós temos aí o dígito 1 inválido. Ó. Nosso problema aqui está verificado então porque o dígito 1 foi calculado de forma indevida. Quando você estiver utilizando o kernel, você pode até perguntar o Python se é necessário fazer esse reinício desse meu kernel diretamente. E a resposta é não. Nós poderíamos digitar aqui o processo, né? Poderíamos fazer todo o nosso código dentro de uma única célula. E aqui eu só estou quebrando para efeitos didáticos. Eu vou tirar esse print, vou dar 2 Ds, e a partir desse ponto eu vou inserir o próximo passo. Esse erro vai sumir na próxima execução. Agora que nós já temos o cálculo tudo certinho, nós vamos fazer aqui o dígito verificador 2. E aqui no dígito verificador 2, nós vamos adicionar uma nova célula e nós vamos começar com o nosso for next. Então, for e in range, e agora eu vou redefinir que a minha faixa será de 2 a 11. Lembrando que aqui nesse nosso for, ele não executa o segundo passo aqui, ele vai executar até 10 e não até 11. 2 pontos, indentação, e aqui nós vamos calcular o número do dígito verificador 2, que é igual ao número do dígito verificador 2 mais a conversão do inteiro da extração da minha string de CPF na posição i menos 1, 2 pontos i. E aí nós vamos multiplicar isto aqui por i menos 1. Então, abro parênteses, i menos 1. Como você viu nas outras rotinas em VBA, no SQL Server, isso serve para que ele possa fazer a contagem dos elementos e multiplicar corretamente cada uma das posições. Se eu vier até aqui e digitar um print, então print num dv2, ou simplesmente digitar num dv2, eu vou carregar essa variável kernel, restart kernel. Ele está executando o meu código e quando chegar aqui na parte de baixo, você vai perceber que o meu código, olha só, ele diz que deu um erro, realmente está faltando o fechamento do meu parênteses aqui da minha instrução int. Então eu vou fechar e vamos executar essa linha de novo, Ctrl Enter. Resultado 171. E se nós formos pressionar novamente, observe, a cada vez que eu executar somente esse trecho do programa, o valor vai sendo incrementado. Por isso é importante restartar o kernel e começar do princípio com todas as variáveis com os valores que devem ser. Número dv2, agora sim 171. Vamos fechar essa janela, ou vamos para a próxima janela aqui do nosso código, Ctrl Enter. E depois de fazer percorrer e calcular o nosso segundo dígito verificador, nós temos que fazer a divisão por 11. Então o nosso mod por 11. Como eu já fiz a descrição lá em cima, fica mais fácil de entender aqui embaixo. O número do dígito verificador é igual ao número do dígito verificador 2 mod 11. Da mesma forma que fizemos anteriormente, vamos adicionar mais uma célula e eu quero dizer aqui que se o número do dígito verificador 2 for igual, né, igual para fazer aqui um teste de igualdade, a 10, então nós temos que colocar aqui o número do dígito verificador 2 é igual a 0. Não preciso colocar 2 pontos no final, não preciso colocar nada, simplesmente testar essa minha rotina. Vamos adicionar mais uma célula e aí vamos verificar se o número devedor 2, o número do dígito verificador 2, for diferente do nosso número de checagem do dígito verificador 2, então, que é os 2 pontos, nós vamos usar a nossa biblioteca sys.exit e vamos sair com a mensagem dígito 2 inválido. Com o nosso código até aqui pronto, vou pressionar Ctrl Enter. Veja que ele não tem a nossa variável pronta aqui para testar, porque nós não rodamos o nosso dígito, né, o nosso mod. Então eu vou rodar o nosso kernel desde o início para que ele possa fazer o cálculo correto. E vamos ver qual vai ser a resposta aqui embaixo. Depois de executar, se ele não mostrar nada, é sinal que não houve erro. Se houvesse um erro no dígito verificador 2, ele sairia do meu código. E agora nós vamos fazer justamente a conclusão, verificar se esse CPF é válido. Se, então if, o número do meu dígito verificador 1 for igual ao meu número de checagem do dígito verificador 1 e, então vou usar o e aqui para também checar, se o número do dígito verificador 2 for igual
ao número de check do DVD2, do dígito verificador 2, então imprima a mensagem CPF válido. Então essa nossa rotina pode ser colocada numa function aqui do Python para poder fazer validações de CPF. Eu vou salvar esse meu script. Conforme estamos utilizando aqui o ambiente, vamos fazendo as alterações, ele vai salvando de tempos em tempos automaticamente. E agora, kernel, eu vou restartar aqui o kernel para todas as células. A mensagem final aqui tem que ser CPF válido. Então, observe que o CPF foi válido depois de passar por todos os pontos. Se eu digitar aqui um CPF inválido, por exemplo, final 88, e de novo dar aqui um kernel, restart kernel, você vai perceber que lá na parte de baixo ele vai dar uma mensagem. A mensagem que ele vai dar, ele está executando ainda. Deixa eu ver se eu executei aqui corretamente. Ó, aqui deu um erro e o meu código abortou logo no momento em que ele calculou o dígito 1 inválido. Caso não queira usar o sysexit, também podemos. Eu vou comentar esse código e vou dar aqui apenas um print. Então print e vou escrever lá dígito 1 inválido. Da mesma forma aqui embaixo, ao invés de dar o exit, nós vamos comentar esse código e aqui embaixo eu vou colocar um print, número do dígito verificador, dígito 2 inválido. Desta vez, o que vai acontecer com o meu código é que ele não vai sair e deixar de executar os próximos passos. Vamos restartar todas as células, eu vou aqui restartar a execução e você vai perceber aqui na parte de baixo da tela o que vai acontecer. Vamos verificar, dígito 1 inválido. Como ele calculou o dígito 1 inválido, maravilha. Deixa eu ver se tem aqui a saída, está comentada. Deu certinho, mas agora eu não entendi porque ele não chegou no próximo passo. Mas enfim, isso não preciso me preocupar porque o código que eu queria deu certinho. Se eu colocar agora aqui um CPF correto, esse com final 96, e pedir para que ele restartar todas as células, o processo do cálculo vai ser feito corretamente e na parte de baixo da tela nós vamos ter a mensagem de CPF válido. Muito bem. Esse é o nosso código. Eu poderia colocar tudo isso numa célula só. Em breve, você vai perceber, eu vou utilizar aqui algumas bibliotecas adicionais no caso do Python, eu vou usar a biblioteca pandas. E nesse caso nós vamos chamar aqui um método chamado pd.readExcel para poder fazer a leitura de uma pasta de trabalho do Excel, gerando um data frame, que é um objeto para manipulação dos bancos de dados. Mas eu não quero atropelar nada, eu quero gravar as aulas aqui como se fossem bem passo a passo e quem sabe trazer também para vocês um curso completo. E esse aqui é a execução do Jupyter Lab, um mecanismo que está interpretando aquele nosso código. É isso. Então, como você pode perceber, Python não é tão difícil assim se você já conhece uma outra linguagem de programação. Existem muitas bibliotecas que podem ser utilizadas e a grande vantagem do Python é justamente essa, você poder utilizar um monte de bibliotecas que já estão prontas para evitar ter que reescrever a roda ou fazer todo o processo novamente a partir do zero. Então, provavelmente, se houver já alguma biblioteca que faça essa validação de CPFs, eu posso utilizar, mas eu preferi escrever a minha própria rotina, tomando como base as anteriores, também para a prática. E esse é um ponto muito importante. Se você está aprendendo algo novo, coloque em prática fazendo alguma coisa que você conhece, alguma coisa que está dentro da sua área de domínio. Nem que você tenha um código já pronto. Foi o que eu fiz. Eu copiei o código lá do Office Script numa janela e fui adaptando conforme as necessidades dentro do Python. E o processo todo não demorou nem 20 minutos para escrever essa rotina. Pretendo fazer isso usando o próprio Excel como ferramenta de apoio e ainda, no futuro, consultar banco de dados e fazer todas as rotinas que eu normalmente costumo fazer com a minha linguagem VBA, a linguagem preferida. Mas, aprendizado sempre bom. Então, vamos aprender algo novo para que eu possa converter isso em aprendizado e cursos também para vocês. Espero que tenham gostado dessa aula. Não deixe de se inscrever no meu canal. Coloque um comentário aqui na parte de vídeo, na parte de baixo do vídeo. E nos vemos no nosso próximo encontro. Até lá!